Vamos ver Sinara Menezes falando sobre a demissão da Daniela Lima, também um assunto importantíssimo de ontem. Já vamos para o giro de notícias. Vamos lá. Em jornalismo. Hoje saiu a notícia que a jornalista Daniela Lima, né, uma das jornalistas aí faz mais sucesso nas redes sociais, principalmente entre os progressistas, né, foi demitida da Globo News. E aí a gente, né, todo mundo se perguntando nas redes, por que a Globo News demitiu a Daniela Lima? Já tinha saído há alguns dias a demissão da Eliane Cantanhede, né? Que com todos os defeitos que a Eliane possa ter, ela foi demitida da Globo News, se foi, ela disse que saiu, mas se ela por acaso foi demitida pelas piores razões possíveis, né? Ela foi demitida porque questionou Israel. Então Israel pediu a cabeça da Eliane Cantanhede. Isso é ruim, muito ruim, assim como as razões pelas quais a Daniela Lima foi demitida também permanecem obscuras, obscuras. Né? Por falta de público, não foi, porque ela é uma das repórteres, uma das apresentadoras da Globo News que mais faz sucesso nas redes sociais. Bom, vamos colocar aqui a matéria e a gente vai tentar entender aí o que é que aconteceu com a Daniela. Globo News demite Daniela Lima e ex-Datafolha dias após Eliane Cantanhede anunciar a saída da emissora. A emissora também confirmou o desligamento do ex-Datafolha Mauro Paulino. O Globo News justificou demissões como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, sendo que a Daniela Lima, na verdade, só está lá há 2 anos. Ela saiu da CNN para ir para a Globo News. Tem 2 anos isso, né? Renovação não é. Alguma razão tem. E aí eu fui lembrando de algumas coisas que, na visão dos patrões do jornalismo, começa a pesar para uma jornalista, tá? Vocês nunca vão ver. Eu sou uma jornalista formada, né, na UFBA, trabalho com jornalismo a minha vida toda, trabalhei nos principais veículos do país. Eu conheço essa salsicha. Eu sei como se faz essa salsicha, tá? E eu vou dizer para vocês que eu nunca vi uma pessoa ser demitida por tucanismo, né? Quando era a disputa PT contra PSDB, eu vi muito colega ser demitido por petismo, né? Por ser acusado de ser petista, por estar inclinada à esquerda. Já vi, mas nunca vi nenhum colega ser demitido por ser tucano, né? Eliane Cantanhede, que o diga, imagina, né? Muitos colegas jornalistas se identificam muito mais com o PSDB. Ela fez aquela frase que ficou conhecida como as massas cheirosas, né? Então, se fosse por ser suspeita dela ser tucana, e se isso desse demissão, ela teria sido demitida. Ela foi demitida, ao meu ver, injustamente, porque todo jornalista tem o direito de questionar Israel, ou Israel manda na Globo. Certo? Então, assim, eu acho que desde que entrou Daniela Lima, desagrada a direção da Globo. Eu acho que eles contrataram e em seguida se arrependeram, tá? Teve uma história, logo quando ela entrou, que foi uma barriga, tá? Teve essa história da barriga, que é um jargão jornalístico para erro. Ela deu uma notícia dizendo que tinha sido encontrado um computador da ABIN na casa do Carlos Bolsonaro e teve que desmentir depois. Coloca aí o print. Isso foi, olha aí, ó, computador, isso foi em 2020. Deixa eu olhar aqui a data direitinho para dizer para vocês, tá? Foi em fevereiro de 2024. Daniela deu essa notícia e tiveram que fazer a correção, dizendo que o computador da ABIN não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. O equipamento foi encontrado em casa de militar, também alvo da operação da. Então, essa correção aqui
já fez a Globo News olhar com antipatia para Daniela Lima, tá? Já fez a Globo News olhar com antipatia, porque eles não admitem que o jornalista erre, ainda mais no caso aí que tem muita pressão por parte dos bolsonaristas, né, contra a Daniela Lima, chamam ela de apelidos gordofóbicos, chamando ela de gorda, né, e falam que ela é petista. Por quê? Porque ela tem realmente umas posições progressistas. Né? Quem é que não tem posições progressistas? Outros jornalistas na Globo News também têm posições progressistas. E aí veio uma história, uma outra história, de que ela tinha sumido do vídeo, tá? Tinha sumido do vídeo porque bateu boca com o Gabeira, tá? Bateu boca com o Gabeira. Isso foi em abril do ano passado, né? Então teve em fevereiro essa história aí da correção, aí depois teve essa discussão com o Gabeira, e aí a Daniela ficou afastada uns dias, foi o que se disse nas redes, e esse afastamento foi atribuído à discussão que ela teve com o Gabeira. Eu vou explicar para vocês a discussão. E aí ela voltou ao ar e postou o seguinte, coloca o tweet dela aí, por favor. Disse que o afastamento dela não tinha nada a ver. Olha lá, calma Calabreso. Bom dia, gente. Eu adoeci, mas estou de volta. Sim, era a saúde. E estamos no ar com o detalhamento exclusivo da maior ofensiva do Lula 3 sobre a classe média. Vem, né? Então, em abril de 2024, rolou esse boato aí de que ela tinha sido afastada por conta de uma discussão com o Fernando Gabeira. Como foi a discussão? Vou dizer para vocês. Estava tendo um debate, eu nem assisto a Globo News, eu só acompanho pelas redes sociais. A discussão foi iniciada durante uma conversa sobre o julgamento de magistrados ligados à Lava Jato pelo Conselho Nacional de Justiça. Daniela acabou repreendida por Gabeira quando citava Carlos Eduardo Thompson Flores, ex-presidente do TRF4. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona Thompson Flores, você diz que é o juiz que negou a libertação do Lula e dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Disparou o veterano. Leilane tentou seguir com o assunto, mas Daniela pediu a palavra. Não é isso, deixa eu só me justificar, senão fica parecendo o que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para colocar o personagem na monta que ele teve na história. O que ele quer dizer, Dani, é que neste aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Você tem toda a razão, esse juiz é responsável por esse momento. Mas esse aposto não se traduz e não cabe nessa questão agora, rebateu Leilane. Não, como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do STF. É outra coisa, é só para a gente ter a monta do personagem, né? Para situar, né? Ela quis dizer, para quem está em casa entender o tamanho do cidadão. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira me traz duas colocações que parecem fundamentais, que são prudência e manter a isenção. Então, nessa fala aí, né, de duas pessoas que estão há mais tempo na Globo News do que a Daniela Lima, me parece que ela tomou um puxãozinho de orelha, né? Olha aí, cuidado que você está tendendo mais para o lado do Lula, quando ela citava o Thompson Flores como juiz, né? A isenção, né? A Leilândia lembrando da isenção. Então, eu acho que aí, nesses dois episódios, a Globo já começou a olhar atravessado por ela. Aí, hoje, o Marcelo Heiler, nosso querido Marcelo Heiler, soltou essa matéria aqui, ó, sobre os motivos. Coloca aí, por favor. Daniela Lima, 2 possíveis motivos para a demissão na Globo News. A jornalista apresentou por 2 anos o matinal Conexão. Sua saída provocou reações internas na emissora. Matéria aqui do Heiler, tá? Vou ler aqui para vocês. Há 2 possíveis motivos para a demissão de Daniela Lima. De acordo com informações do portal TV Pop, o desligamento da jornalista da Globo News teria sido modificado por quebra de regras editoriais do canal, tais como falta de imparcialidade
e distanciamento das fontes. O segundo possível motivo foi levantado pelo perfil do X Bora Conversar Política, que aponta a crítica de Daniela Lima aos ministros do STF que não tiveram os vistos cancelados pelo governo dos Estados Unidos. De fato, é um vídeo, é uma postagem bem forte e que atinge 3 ministros, né? Atinge os bolsonaristas André Mendonça e Cássio Nunes Marques, mas também atinge o Fux, certo? E o Fux aí teria mais poder para pressionar pela saída da Daniela, ou um novo puxão de orelhas, ou o conjunto da obra, né? As 3 coisas aí foram se juntando e a Globo resolveu se livrar dela. Olha só, coloca aí, por favor, Gui, a postagem da Daniela Lima no Instagram. Ó, foi essa postagem. Ela, depois dessa postagem aí do Twitter, e muitas curtidas, ela até fechou para comentários. Estão vendo? A postagem está fechada para comentários. Às vezes, ficar fora de uma lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha. A nossa Constituição é sábia, deu vitaliciedade a alguns detentores de cargos para que suportasse o peso não de sustentar ossos, mas instituições. Um país que se julgue sério é obrigado a defender as suas. Elas são maiores do que os homens que temporariamente as ocupam. Volto para as férias e me solidarizo com aqueles que respeitam o Brasil. Então, 2 semanas atrás, ela postou isso, tá? Ela postou isso e atingiu 3 ministros do Supremo, certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. No mínimo, Daniela foi demitida por ser livre. Um jornalista que tem pensamentos livres não é bem-vindo na mídia comercial. Para você estar lá na mídia comercial e principalmente para você ascender na mídia comercial, você tem que concordar com a postura do seu patrão cedo ou tarde. Cedo ou tarde, você vai ter que concordar, tá? Então, não é bem-vindo, não é bem visto não é bem visto o jornalista de esquerda. Jornalista de esquerda dentro da mídia comercial não é bem visto. O jornalista progressista não é bem visto. Se ele começa a ser carimbado como um jornalista que está tendendo para o PT, então aí ele está no olho da rua. Tá? Eu acho que foi assim que a Globo News estava vendo a Daniela Lima como uma jornalista que não só era progressista de esquerda, como tinha uma tendência a simpatizar com o PT. Isso é imperdoável na mídia comercial. Minha solidariedade a Daniela Lima. E eu digo para você, Daniela, quanto mais livre você for, mais você será feliz como jornalista. Não ganhará mais, tá? Provavelmente ganhará menos, mas vai ser mais feliz. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.